Pronto, gente. Agora a gente vai resolver alguns exemplos de acordo com as ideias que a gente apresentou na aula anteriormente, tá bom? O tema é o mesmo, lógico, as frações, né? O exemplo 1 diz assim, então preste atenção para vocês saberem resolver as atividades, tá certo? Esse primeiro exemplo, ele está associado à ideia número 1, tá? Qual era a ideia número 1? É uma fração estar associada à parte de um inteiro, tá? Fração como parte de um inteiro, como pedaço de um inteiro. Ok? Então, essa é a primeira ideia que a gente vai trabalhar nesse exemplo aqui. Então, vamos lá. Veja quantos ovos a Helena tem para fazer um doce. Vamos contar quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bastava fazer 6 vezes 2. Ó, 6 vezes 2, tá? Daria 12, né? Então, ao todo, são 12 ovos que ela dispõe para fazer um doce. Agora, preste atenção. Se ela usar 5 desses ovos, que fração a quantidade de ovos Helena vai usar? Então, ele está perguntando qual é a fração. Então, se ele está perguntando qual é a fração, vamos fazer aqui o tracinho. Uma fração tem que ter o numerador e o denominador. Você deve começar por quem? Pelo denominador. Você vai preencher logo o denominador. Por que você deve fazer logo ele? Porque denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Gente, qual é o inteiro aqui? O inteiro é a quantidade de ovos nessa caixa. Então, ele vai ser o denominador, que no caso são 12, nós já contamos. O numerador, que é o que está aqui em cima, o numerador ele indica a quantidade a ser considerada, a ser tomada, a ser usada nesse caso aqui. Então, se ela vai usar 5 ovos, o numerador é 5. Então, ela vai usar 5 dos 12 ovos. Está aqui a fração. Esta é a resposta. Como é que eu leio ela? Nós lemos ela como 5 dozeavos. Ok? Exemplo 2. Este exemplo aqui, ele vai estar... Nós vamos usar a ideia 2, que é relativa a quociente. Fração como quociente, né? Tá? Então, a gente vai usar a ideia da divisão aqui. Tá bom, gente? Fração como quociente. É a ideia que a gente vai trabalhar. Diz assim. As garrafas PET de 2 litros são distribuídas aos supermercados em embalagens, são chamadas PECs, né? Contendo 6 unidades. Então, cada PEC, cada embalagem, são 6 unidades, cada pacote. Quantas embalagens serão necessárias para uma produção de 1.380 garrafas? Imagine aí um galpão com 1.380 garrafas de refrigerante. Ele não vai entregar soltas essas garrafas, eles têm que juntar elas em grupos de 6. Então, ele junta em grupos de 6, formam um pacote, uma embalagem, um pack. Quantos desses pacotes, dessas embalagens, serão produzidos, né? Então, é um problema que você pode perceber que é um problema envolvendo divisão. Então, nós temos 1.380 dividido por 6, porque cada grupo de 6 refrigerantes forma um pacote, uma embalagem, né? Onde é que entra a fração? Entra no sentido que a gente pode entender essa ideia em forma de fração. O dividendo passa a ser o numerador, o divisor passa a ser o denominador. Então, a gente consegue entender ela como uma fração, tá, gente? E vice-versa também. Se eu fosse montar uma fração, este aqui seria o dividendo, o denominador, o divisor. Como ele quer que a gente responda, a gente vai fazer a divisão. Ó, 1.380 dividido por 6. Ó, 13 dividido por 6 são 2, vezes 6, 12, para 13, 1, correto? Vamos descer aqui esse 8. 18 unidades dividido por 6 são 3. Aliás, dezenas aqui, né? 3 dezenas vezes 6 são 18, exatamente. 18 menos 18, nada. Como sobrou esse zero aqui no dividendo, ele vem automaticamente para o quociente, 230. Então, serão embalados, construídas, né, confeccionadas, 230 embalagens com 6 refrigerantes cada.
Tá certo? Então essa é a resposta. Mas eu queria indicar para vocês era isso. Ó, transformar a divisão em fração. Este exemplo 3, ele está associando uma fração como razão. Ele vai usar a palavra razão. Mas quando ele falar em razão, você tem que lembrar automaticamente de fração. Vamos ler aqui um problema. Isso aqui é uma questão do Enem. Tá? Em certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras ainda não foram vendidas. Pergunta, e olha aqui o que eu falei para vocês há pouco, né? Ó, a razão, olha a palavra razão, ó. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, em relação ao total de cadeiras, desse mesmo setor é. Então, cuidado que a razão ela sempre lhe indica uma ordem de comparação dessas grandezas. Então, percebam que o primeiro valor, a primeira grandeza foram cadeiras reservadas, o número de cadeiras reservadas. A segunda grandeza foram... representa o total de cadeiras desse setor. Então, primeiro a gente tem que contar, né? Quantas cadeiras foram reservadas? Quantas cadeiras existem no total? Ok? Vamos lá. Então, primeiro vamos saber quantas cadeiras foram reservadas. Se ele diz que são apenas as pretas, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui na primeira coluna temos 2, mais 2, 4, mais uma 5, mais 2, 7, 7 mais 4, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 2, 17. Então, o número de cadeiras reservadas são 17 cadeiras. E no total, quantas cadeiras nós temos aqui nesse teatro, né? Nesse setor 3? Precisa contar de uma por uma, professor? De jeito nenhum. Como é uma... Observe que representa um retângulo, né? Então, a gente pode usar a multiplicação, chamada multiplicação na base retangular. A gente diz assim, né? Que a gente conta quantas tem na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E multiplica pelo número da linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta fazer essa multiplicação, ó. Então, o total de cadeiras vai ser encontrado multiplicando 7 vezes 10, que dá igual a 70. Então, o total de cadeiras são 70 cadeiras. Terminou? Não, você vai dizer a resposta é agora. Tá? Vou fazer bem aqui a resposta. Ele quer a razão. Ele quer uma fração, né, na qual se... Observem-se, né, o número de cadeiras reservadas, que é o numerador, porque ele é a primeira grandeza que aparece. Então, vai no numerador. Quantas cadeiras foram reservadas, gente? 17. Sobre o total de cadeiras. Ele é a segunda grandeza que foi mencionada. Então, vai ser o denominador, que é 70. Total de cadeiras, 70. Se desse para simplificar, ótimo. Mas o 17 é um número primo, né? Então não vai dar para dividir, não vai ser divisível, né, no caso divisor de 70. Então esta é a razão que a gente está procurando. 17 70avos. É assim que eu leio essa expressãozinha, essa fração, tá bom? Então ó, perceba que uma razão é uma fração. Então como é que eu faço a leitura dela aqui? 17 70avos, tá? Ou seja, dentre as 70 cadeiras do teatro, estou fazendo a comparação agora,
existem 17 que já estão reservadas. Qual é a alternativa certa? 17,70 avos. Letra A. É a resposta correta dessa questão. Ok? O exemplo 4 também eu trouxe para a gente trabalhar a razão. Vamos lá, né? A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. São valores fictícios aqui, tá? Criados, né? Calcule a razão. Olha aí de novo, ó. Calcule a razão entre... Ele vai dizer a ordem que ele quer. A ordem do numerador e do denominador. Entre o número de meninos. Então, como a grandeza número de meninos apareceu primeira, ele é o numerador. E o número de meninas apareceu em segundo lugar, pois aqui vai ser o denominador. Ok? Então, o número de meninos é a primeira grandeza. Então, aqui vai ser o numerador de cada fração. Na razão é assim que a gente monta. A primeira grandeza é o numerador. O número de meninas é a segunda grandeza mencionada. Então, ela vai ser o denominador. É o de baixo. Ok? Então, ele quer aqui 3 situações diferentes. Vamos lá. Na letra A, ele quer que a gente calcule a razão entre o número de meninos e meninas no turno da manhã. Então, vamos fazer o tracinho. No numerador, temos o número de meninos no turno da manhã. No denominador, o número de meninas. Vamos lá, na colunazinha. Ó. Manhã, essa primeira coluna. Meninos é o numerador, é o de cima. Então, ó, meninos no turno da manhã são 15. Meninas, no turno da manhã, 21. 15 e 21 avos. Dá para simplificar? Dá. Ambos são divisíveis por 3. Tem que fazer isso aqui? Tem. 15 dividido por 3, 5. 21 por 3, 7. Não dá mais porque os dois são primos. Resolvemos o item A. Item B. Agora vamos para o turno tarde. De novo. Razão entre o número de meninos no turno tarde, está aqui. Número de meninos no turno tarde, 16. Então é numerador, que é o que vem primeiro. Número de meninas no turno tarde, 20. É o denominador, porque foi a segunda grandeza citada. Dá para simplificar, dividindo todo mundo aqui por 4, gente. 16 por 4 dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então, esta é a razão. 4/5. Como é que eu comparo ela aqui? No turno da tarde, para cada 5 meninas, estudam 4 meninos. Tá certo? Letra C é o turno da noite. Também do mesmo jeito. Turno noite. Vamos lá. O número está aqui nessa coluna 3. O número de meninos, do turno noite, 14. Que ele quer primeiro de meninos, tá? É numerador. Não é o que está na tabela, do jeito que está dizendo no texto. Depois ele está pedindo o número de meninas no turno da noite, 25. 14 e 25 avos. Aqui não dá para a gente simplificar. Então fica assim mesmo. Bom, então tá aqui as 3 respostas com o quadrinho ao redor delas, tá? O exemplo 6 também do mesmo jeito. Vamos usar o operador multiplicativo. Mas vou ensinar das duas maneiras, né? Quem é o operador multiplicativo aqui dessa fração? Ó, se a fração é 3 décimos, 3 décimos representa na prática o triplo de 1 décimo. 3 décimos a gente pode entender como triplo de 1 décimo. Tá? Então, vamos ler aqui o problema. Os ossos de um homem adulto correspondem a cerca de 3 décimos de sua massa, de seu peso, digamos assim, né? A quantos quilogramas, ou seja, a quantos quilos correspondem os ossos de um homem adulto de 80 quilos?
Tá certo? Então, ele quer, na prática, que a gente calcule quanto é, ele quer isso, ó, quanto é 3/10 de 80 quilos. É isso que ele quer que a gente faça na prática. Isso aqui eu vou fazer na outra parte, tá? Esse exemplo, esse finalzinho aqui. Vamos usar aqui primeiro o princípio multiplicativo. Ok? Como é que fica? Ó, se a fração 3/10 através do operador multiplicativo indica 3 vezes 1/10, ou o triplo de 1/10, eu vou calcular primeiro quanto é 1/10 de 80. De 80 quilos. E depois multiplico por 3. Como é que eu faço para descobrir 1/10 de uma coisa? Basta pegar essa coisa e dividir por 10. 80 dividido por 10. Na prática é isso. 80 dividido por 10 é 8. Como ele quer 3/10, basta agora multiplicar por 3. 3, que é o triplo de 1/10. 3 vezes 8 quilos. 3 vezes 8, 24 quilos é o que representam os ossos de um adulto com massa de 80 quilos. Então, sabendo que o operador é 1/10, 3/10 quer dizer o triplo de 1/10. Então, eu calculo 1/10 de 80, que é 8, e multiplico por 3, 24. A outra maneira é você ir direto. Fazendo como? Pegando os 3/10 de 80, calculando 3/10 da quantidade 80, né? Então, esse de quer dizer vezes, então vai ficar 3/10 vezes 80. O que é que você vai fazer? Multiplicar o 3 pelo 80, 3 vezes 80, 240, e dividir depois pelo 10, que é o denominador. 240 dividido por 10, cancelando esse zero com esse zero, fica 24 dividido por 1, que é 24. Então, os ossos desse homem pesam 24 quilos. Então, vocês têm duas alternativas. Ou fazendo pelo operador multiplicativo, ou, como aqui no caso, nessa segunda parte, resolvendo logo direto. Tá bom, gente? Aí fica a seu critério. Pronto, aqui foram os nossos exemplos. Então, espero que vocês consigam resolver nossa atividade de hoje, tá? Forte abraço e até a próxima. Tchau, gente.